Eu já estou vendo muita gente aqui que eu conheço. Gente, é um privilégio poder estar aqui conectada e trocando ideias ao vivo pela Unibis Cultural. Eu quero agradecer a Unibis Cultural por abrir esse espaço para a gente trazer um pouco aqui do que foi o evento Beleza Pura, através dos nossos palestrantes. Um deles é o Maurício de Paula, que está aqui com a gente. Ele que é psicólogo especializado no desenvolvimento gerencial para executivos, com mais de 20 anos de experiência. A gente vai bater um papo aqui com o Maurício sobre como aproveitar esse momento e aprimorar o nosso autoconhecimento e esculpir as nossas competências, como o Maurício gosta de falar, para a gente enfrentar esses novos desafios que a gente está vivendo, né? O Maurício, eu queria começar perguntando para você o que vem a ser inteligência emocional. Bom dia. Primeiramente, obrigado, Beth, pelo convite. Agradeço ao Unibis Cultural também. É um momento importante que a gente está vivendo e ter um espaço desse dá aquela sensação boa de que a gente está podendo fazer alguma coisa, né? Que a gente está podendo ajudar de alguma forma um momento tão crítico e que a gente sabe que no aspecto emocional ele vai, a cada tempo que vai passando, parece que vai ficando mais crítico ainda, né? A inteligência emocional, você me perguntou, eu vou procurar ser o mais didático possível e tentar falar de um jeito para que as pessoas possam colocar as coisas na prática, né? Quer dizer, o objetivo, acho que principal aqui é que as pessoas possam utilizar esse conteúdo que a gente está trazendo, encaixar na sua vida num momento como esse que nós estamos vivendo e conseguir transformar alguma coisa. Então, o que eu vou falar da inteligência emocional é dentro dessa linha, dentro dessa perspectiva. De uma forma muito simples, quando a gente fala, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Aquela pessoa agiu emocionalmente, né? Ela teve uma atuação emocional. O que a gente está falando quando a gente está dizendo isso? Que a pessoa, de uma certa forma, ela ficou refém das emoções dela. Ou seja, ela passou a agir emocionalmente, ela agiu quase que de uma forma cega, onde ela não processou, não elaborou as emoções. Então, o que é a inteligência emocional? A inteligência emocional nada mais é do que a nossa capacidade de conseguir perceber as nossas emoções e conseguir administrá-las, colocá-las numa direção produtiva, colocá-las numa direção que nos traga melhores resultados, que faça com que a nossa vida seja mais equilibrada, que a nossa vida seja mais feliz, que a gente consiga resultados melhores no nosso trabalho, na nossa profissão. Enfim, é como se a gente pudesse instrumentalizar as emoções, né? A gente passa primeiro a conhecê-las, quer dizer, o autoconhecimento, depois a gente instrumentaliza essas emoções para que, ao invés de a gente viver a reboque das emoções, a gente pode utilizar as emoções no encaixe na nossa vida. E, particularmente, o autor que está em mais evidência, né, em relação ao tema inteligência emocional, que é o Daniel Goleman, ele apresenta 4 fatores da inteligência emocional. Então, para ficar assim, bem simples de entender, é pensar nesses 4 fatores, porque 2 deles são fatores que são relacionados do indivíduo com ele mesmo. E 2 são fatores ligados do indivíduo com a relação com o mundo externo. Então, basicamente, esses 2 que estão ligados ao indivíduo com ele mesmo são, o primeiro, a autoconsciência, ou seja, você conseguir ter uma boa percepção em relação às suas emoções, você conseguir desenvolver essa capacidade de percepção, está muito ligada ao seu autoconhecimento. E o segundo, que é a autogestão. Então, eu primeiro tenho a autopercepção, a autoconsciência, eu percebo bem, depois a autogestão. Quer dizer, aquilo que eu percebo, que eu conheço, o que eu faço? Como que eu coloco essas emoções de uma forma, no sentido de uma regulação melhor, de um encaixe melhor na minha vida? Ou seja, você ter uma condição de administrar melhor essas emoções. Então, esses são os 2 primeiros fatores. E os 2 outros fatores que estão ligados ao ambiente externo, a relação com as outras pessoas. Então, a empatia e a habilidade social. São 2 fatores que estão diretamente ligados com a minha relação com as outras pessoas. Então, eu acho que, assim, de uma forma bem didática, basicamente é isso. Quer dizer, você utilizar inteligência emocional é você ter essa capacidade, sair daquela posição de refém, sair daquela posição de agir automaticamente, sem processar e elaborar as emoções, e passar
a ter essa condição dentro desses 4 fatores. O primeiro voltado olhando para si mesmo, e o segundo na relação com o mundo, com as pessoas, enfim. Conforme você está falando, eu fico imaginando que numa situação normal, numa rotina, a gente já pode encontrar dificuldade em se relacionar com todos esses fatores na tomada de decisão. Agora, imagina numa situação que a gente está vivendo, né? No dia 24 de março foi decretado aí o isolamento social, e a gente, antes disso, até lá para meados de março, a gente já foi impactado com as notícias e com a chegada do vírus, né, aqui perto da gente. E aí a gente teve que tomar uma série de decisões numa pressão violenta, que tem a ver com proteção, com saúde, que tem a ver com a questão financeira, né? Será que a gente vai continuar recebendo? Será que a gente vai conseguir honrar com o que a gente tem que pagar? Será que a gente consegue ajudar os mais necessitados? Será que a gente vai conseguir aprender a conectar remotamente com todas essas novas ferramentas que a gente conhecia, mas não usava habitualmente? Enfim, os empreendedores também, com a preocupação em manter suas empresas e apoiar todos os que dependem deles. Então, são decisões super difíceis e que são impactadas com as nossas emoções, né? A nossa inteligência emocional colocada à prova, né? Então, eu te pergunto, como sobreviver, né, usando o melhor da nossa inteligência emocional para tomar decisões rápidas e assertivas, porque elas podem afetar a gente pela vida, né? São coisas muito importantes que eu acho que a gente não viveu antes, e coloca à prova aí tudo isso. É uma coisa inédita, né, de um impacto profundo, é um momento histórico que a gente está vivendo, único. Eu acho que nunca na história da humanidade aconteceu uma situação onde todas as pessoas do planeta estão sendo impactadas emocionalmente meio que da mesma forma, né? Então, acho que jamais isso aconteceu, né? Em nenhum momento, mesmo quando a gente fala em situações de pandemia, como aconteceu há anos atrás, mas não existia esse processo unificado do planeta inteiro, né? Quer dizer, não era como é hoje, que as pessoas estão dentro de um mundo globalizado, as reações elas são muito mais uniformes, quer dizer, a coisa funciona de um jeito muito mais uniforme. Então, é uma coisa inédita. E o grau de impacto no psicológico das pessoas é profundo. Então, como você está colocando, essas série de decisões que precisam ser tomadas, esse sentido de urgência, esse sentido até mexendo, inclusive, com valores, né? Quer dizer, além de você precisar olhar para si mesmo e buscar o teu próprio equilíbrio, você está impactado em relação às pessoas. Então, por exemplo, se você é um empresário, você tem profissionais que trabalham com você, você tem famílias que dependem daqueles empregos. Então, imagine como que está a cabeça de pessoas que estão aí responsáveis por famílias, né? Quando você, mesmo dentro do teu próprio, né, da tua própria célula familiar, você está com preocupação com as pessoas do lado, seus vizinhos, sua família. A situação é realmente de um impacto assim jamais visto e muito profundo, né? Não vamos aqui achar que a gente vai, né? Então vamos aqui passar algumas dicas, algumas recomendações simplistas de como lidar com uma situação de um impacto como esse. Não é assim. O que eu tenho refletido muito e o que eu tenho discutido muito, seja com meus colegas ou até com os clientes, são formas de lidar com essa crise, com essa situação, da maneira mais produtiva possível. Então, não é aquela coisa simplista de vamos achar o lado positivo disso. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é, vamos encontrar realmente o que tem de oportunidade no meio dessa crise. E, para isso, precisa, sim, de uma parada para compreender o que significa isso e o que é possível ser feito. Isso não é uma coisa tão simples, mas existe, sim, um caminho, e eu acho que esse caminho ele pode ser construído de uma forma produtiva. Na verdade, assim, eu estou conseguindo perceber, na prática, pessoas que estão utilizando isso que eu vou falar agora e que está dando um resultado. Então,
Eu acho até interessante para o pessoal que estiver assistindo, se fiquem muito à vontade para poder anotar, porque vai ter é meio que um processinho, né? Quer dizer, eu vou colocar a coisa de um jeito que fique bem didático e que tenha um fluxo, né? E se a pessoa conseguir refletir dentro de cada etapa de um fluxo desse, conseguir encaixar isso na sua própria vida, vai ter resultado, vai conseguir ter um avanço em termos tanto do aspecto de saúde mental, como de resultados dentro da vida profissional dela. Tá? A minha leitura, basicamente, eu comecei a pensar, né, quais são os impactos maiores, né? Aonde que está, em que aspectos que estão, que esse contexto está pegando de uma forma mais direta? Que sentimentos são esses que as pessoas estão de uma forma mais, que está pegando em todos da mesma forma? É a questão da incerteza, como você falou. Eu acho que é uma coisa tão complexa lidar com isso e está muito generalizada. As pessoas não sabem o que vai acontecer, elas não sabem o que vem pela frente, a gente não sabe quanto tempo que isso vai durar, a gente não sabe como vai ser a saída disso, ou seja, a incerteza, lidar com essa incerteza é uma coisa muito difícil. Um sentimento profundo e muito complicado é o medo. Né? É o medo em relação ao que pode acontecer com você, é o medo em relação ao que pode acontecer com as pessoas que estão convivendo com você. A gente está convivendo com uma situação que a gente meio que não está tão habituado a lidar, que é a questão da própria morte, quer dizer, como que eu lido com a questão da morte, como que é isso? A gente liga a televisão e fica assistindo né, uma história dramática e triste das pessoas perdendo seus familiares, ou seja, parece que é como se isso viesse se aproximando, né? Que viesse muito mais próximo do que estava há pouco tempo atrás. Então, essa realidade ela fica mais próxima da gente. A questão das perdas, né? Quer dizer, o que eu posso perder nesse momento? Então, desde um medo maior, que é a questão dos nossos próprios familiares, da situação das pessoas que convivem com a gente, dos amigos, como outros tipos de perda do emprego. As pessoas estão com muito medo em relação a perder emprego, perder cliente. Então, assim, existe um medo muito grande de perda, um sentimento muito grande de perda. Então, você veja, quando você junta incerteza, medo e sentimento de perda, os três juntos, tá? E aí você coloca aí junto uma questão das pessoas estarem também se sentindo perdidas, né? Para que lado que eu vou e o que eu faço? Quer dizer, diante de tudo isso, o impacto que esses três sentimentos, né, num nível alto que está agora, né, eles causam na gente, e a gente não saber exatamente para onde vai, então isso se configura um contexto psicológico extremamente complexo mesmo. Aí tem mais um agravante, que é a situação que nós estamos de confinamento. Então você imagina isso. Primeiro que isso é coletivo, não é individual, né? Esses três sentimentos individualmente já seria extremamente pesado. Agora, imagine isso no coletivo e isso somando aí o confinamento, as pessoas todas numa reclusão. O que ocorre com isso? Na minha mente, quando eu comecei a pensar, né, quer dizer, que tipo de linguagem figurada que eu poderia utilizar isso, fica parecendo o quê? Uma energia psíquica extremamente forte, extremamente pesada, que está sob pressão. Então, quer dizer, vai gerando uma pressão muito grande, como se fosse uma panela de pressão. E isso, numa linha de tempo, o tempo vai passando, 1 mês, 2 meses, isso só vai se agravando. Então, nós temos aí uma ameaça grande no que se refere à saúde mental, né? Por isso que muitos colegas estão se unindo para poder oferecer apoio, porque realmente existe um risco altíssimo em relação à saúde mental. Maurício, muito bem. Como que a gente faz para diminuir essa pressão, melhorar isso? Esse é o ponto. Eu coloquei assim, o cenário, que é um cenário, digamos assim, que a gente está vivendo. Não dá para a gente dizer que não está acontecendo isso. Por isso que eu falo, eu não quero ir para uma linha do tipo, vamos minimizar as coisas. Não é isso. Então não dá, não vamos minimizar, vamos olhar como ela é. Muito bem. Agora, existe um outro lado que a gente precisa considerar de oportunidade que está acontecendo. Então, por exemplo, vamos entender um pouco o que pode ter de oportunidade dentro dessa situação. As pessoas estão vivendo a relação com o tempo de um jeito diferente. Então, por exemplo, muitas pessoas estão com um tempo que não tinham antes para fazer coisas que elas antes não tinham tempo para fazer.
Outras pessoas, elas podem até não estar com essa questão de disponibilidade de tempo, mas ela está com um outro modelo de trabalho completamente diferente. Teve que se adaptar. Nós estamos aqui numa live, tudo hoje está muito online, nós estamos tendo que construir um jeito diferente de funcionar. Então, é uma oportunidade de funcionamento diferente. Você tem aí um espaço mental diferente para criar coisas novas. Então, é um outro jeito de pensar e de funcionar. Você está sendo meio que obrigado a construir isso. Quem sabe, se não tivéssemos nesse contexto, a gente não iria produzir isso. Então, tem gente hoje produzindo coisas interessantes que jamais ela estaria fazendo se não fosse essa crise. E que são coisas muito positivas. Então, nós temos um lado positivo, que é o que se resulta disso. E tem também uma outra, esse muito importante, que é essa situação está fazendo com que a gente entre em contato com sentimentos e emoções nossas que antes a gente não tinha essa proximidade. Então, o que ocorre? Você tem uma oportunidade agora de utilizar essas condições, né, de uma forma que isso tenha um resultado favorável. Então, você tem, de um lado, uma situação extremamente crítica, de outro lado, você tem algumas oportunidades que, se a gente não parar para se atentar que elas existem, a gente não vai perceber que elas existem. Existe um risco grande de a gente passar por cima disso tudo e não perceber essas oportunidades, não conseguir aproveitá-las. E existe aí a grande saída da história, que é o quê? A gente conseguir essas oportunidades transformar em atitude. Ou seja, a gente conseguir olhar para isso e falar o que eu posso fazer em termos de ação para poder modificar isso. Ou seja, se eu enxergo um cenário que eu tenho uma pressão muito grande, né, e essa pressão vai gerando o quê? Numa tendência, se eu não trabalhar isso direito, vai gerar elevação pesada na ansiedade, depressão, tudo que for psicopatologia vai estar da mesma forma que o nosso organismo está suscetível ao vírus, a ter sintomas físicos, os psicológicos vão vir junto, e numa potência muito grande. Agora, se eu conseguir enxergar esse processo, esse ambiente de pressão psíquica e conseguir transformar isso em atitude, ou seja, ao invés de simplesmente buscar uma válvula de escape, a gente buscar uma válvula de canalização. Então, isso é fundamental. Eu consegui compreender que existe, sim, uma pressão psíquica pesada, que ela pode, sim, me levar a transtornos, a desgastes de nível muito elevado, mas consegui também olhar que existe uma janela aqui de oportunidade muito importante, e que, se eu souber compreender isso e transformar isso em atitudes de canalização, eu transformo completamente a minha realidade presente e fortemente a minha realidade futura. Ou seja, eu aproveito essa crise para construir uma oportunidade. Então, esse é o desenho. Com isso, transformando isso em atitude, dá para ter essa saída que você me perguntou. Legal. E digamos que a gente consiga visualizar as oportunidades, né? Daí a gente tem que ir para a atitude. Mas nem sempre a gente sabe quais são os recursos, as competências que a gente pode e deve usar, né, para realizar aquilo que a gente idealizou. Então, como é que a gente volta para si e detecta esses recursos e põe esses recursos para funcionar, ou melhora aqueles recursos que a gente percebeu que precisa e, na verdade, a gente não está 100% preparado, por exemplo. Não é Perfeito. É um negócio complexo isso. Não é uma coisa simples, é uma pergunta muito boa essa que você está fazendo, como a gente está aqui com essa proposta, né, de falar de uma forma que as pessoas possam colocar as coisas na prática. Então, a pergunta encaixa muito bem. Lembra que eu falei dos 4 fatores da inteligência emocional, né? Se a gente pensar nos 2 primeiros, que é a autoconsciência e a autogestão, e se a gente ficar nesses 2, a gente vai conseguir encontrar caminhos bem interessantes. Muito bem, vamos lá. A autoconsciência, como eu falei, né? A capacidade que você tem de se auto-perceber, de perceber as suas emoções, de você conseguir ver o que você tem de fraqueza, o que você tem de aspectos mais, de pontos fortes seus, você conseguir realmente se conectar com seus valores, essa relação sua consigo mesmo mais profunda.
Nós estamos agora, veja só, dentro daquela janela de oportunidade, nós estamos vivendo um momento que está tendo uma oportunidade única que eu nunca vi igual, que é o quê? Os profissionais, os psicólogos, nossos colegas, estão ofertando atendimentos gratuitos. Então, existe espaço até para quem não tem uma condição financeira de buscar se autoconhecer e trabalhar suas emoções através de um profissional especializado. Isso é incrível. Isso tem um valor, eu não sei o quanto que as pessoas conseguem perceber o valor que tem isso. Eu acredito que as pessoas estão enxergando essas possibilidades de atendimento apenas quando estão doentes. Se eu estou muito mal, eu estou num nível de ansiedade incontrolável, então eu vou procurar um terapeuta para poder equilibrar isso. Não é só quando você... Pelo contrário, você tem que buscar isso antes de você ficar muito mal. Você tem que procurar aproveitar essa oportunidade para poder se desenvolver. Então, existe hoje um canal como esse que nunca houve. Então, você tem, obviamente, é possível você conseguir fazer um trabalho de autorreflexão, trabalhar isso sozinho, é possível. Você tem também muito conteúdo disponível com muita facilidade hoje, né? Você tem como buscar, né, dentro da sua casa, um mundo de conteúdo que você pode utilizar para esse processo de autoconhecimento. Agora, claro que se você tiver um profissional especializado que possa te apoiar, vai ser perfeito. Então, aproveitar essa oportunidade para desenvolver, saber como que esses sentimentos que eu falei, o medo, a incerteza, como que isso está impactando em você? Porque para cada um impacta de um jeito. Como que isso está impactando em você e o que isso está causando em você? Esse é o primeiro ponto. Então, de uma forma muito prática, nós estamos falando do quê? Compreender, fazer o seu processo de busca, de olhar interior. Se você puder buscar isso através de um apoio profissional, muito melhor. E você tem, por outro lado, a autogestão, que é muito bem, a partir do momento que eu compreendo isso, o que eu faço com isso? Então, como que eu posso trabalhar essas emoções de uma forma produtiva? Esse cenário, esse contexto que nós estamos vivendo hoje, como eu falei, com essas oportunidades que a gente pode construir um modelo de atuação para que a gente saia muito mais fortalecido desse processo. Então, se, por exemplo, eu vou viver um determinado desafio no futuro, ou estou vivendo hoje, quais são esses desafios? O quanto que esses desafios estão conectados com o meu propósito? Então, você poder começar por aí, olhar esses processos todos, do que você tem de desafio, se está alinhado com o seu propósito, quais as competências que você está, emocionais, que você hoje está vivendo, que podem ser melhor trabalhadas justamente para você, em direção a esse desafio. Então, você pode, de uma certa forma, usar de uma forma inteligente todo esse processo que você está vivendo em direção do seu objetivo. Eu tenho feito um trabalho que eu chamo de Sculpt, por isso que eu uso o termo esculpir competências, que é justamente nessa linha. Eu faço todo um processo de reflexão junto com o cliente, ele faz um mergulho na vida dele, ele vai buscar o quê? Quais são os principais recursos dele? E ele vai, a partir dos seus próprios recursos que ele identifica, ele vai depois fazer um cruzamento com aquilo que ele tem de desafio futuro e ver o que ele tem aqui de alta performance que ele pode utilizar em favor desse desafio e o que ele precisa desenvolver. E dentro dessa oportunidade que está tendo agora, que é única, como que ele pode utilizar isso para desenvolver essas competências? Então, nesse processo, ele consegue entrar num nível de profundidade e ele sai com um plano concreto de ações que ele precisa desenvolver. Então, por exemplo, a pessoa tem um determinado projeto e nesse mergulho ela vai ver, por exemplo, que precisa desenvolver alguma competência, por exemplo, de persuasão. Está me vindo na mente agora, né? Alguma situação na parte de comunicação, onde ela precisa ser mais persuasiva, né? Muitas vezes, isso que eu vou falar é extremamente importante, porque eu vejo isso há anos, todo dia no consultório. O que acontece? As pessoas, muitas vezes, passam a vida inteira sem perceber que tem determinadas competências que ela precisaria ter dado uma parada para trabalhar e para poder ter o êxito e o resultado que ela precisaria ter. Ela segue em frente porque a gente acaba não tendo tempo para parar e olhar, vai seguindo em frente
não faz essa parada e não percebe que está perdendo contratos, que está perdendo oportunidades, simplesmente porque não vê. Este momento agora oportuniza as pessoas darem essa parada. Aí a pessoa faz essa parada, faz um trabalho de análise como esse e identifica uma oportunidade de desenvolvimento como essa, no exemplo que eu estou dando de capacidade de persuasão. Muito bem, com base nisso, aí dentro da metodologia que eu trabalho, a partir de situações dos próprios recursos dela, ela vai ter exercícios que ela pode fazer que ela vai desenvolver a persuasão. Ou seja, ela vai sair com essa competência, vai sair do ponto A e vai para o ponto B. E por aí vai. Tem uma série de competências que agora, com essa reconfiguração total, muita gente vai ter que aprender muita coisa nova. Muita gente vai ter que buscar os seus próprios recursos, coisas que ele, até muito positivas que ele tem, e não está usando a seu favor. Isso acontece muito também. Tem situações, por exemplo, assim, dentro da questão até da autoconsciência, né? Já que estamos falando de autoconsciência e autogestão. Eu já vi situações assim, a pessoa ela é vista na empresa, ela não é vista como um potencial líder. E essa própria pessoa também não se considera um potencial líder. Eu também acredito que ela não tem esse potencial. Com isso, a configuração está clara, ela não é a pessoa para ocupar aquele determinado cargo. Quando ela faz um trabalho de desenvolvimento, de autoconhecimento, ela vai perceber, por exemplo, que, na verdade, existem algumas crenças nela que estão limitando esse processo, ou seja, ela está acreditando que ela não pode ser líder, mas, na verdade, ela está atuando de uma forma, por exemplo, defensiva. Ela está evitando algum tipo de enfrentamento que a liderança pode trazer, mas ela tem o potencial. Então, esse é um tipo de pessoa que precisa se trabalhar internamente. Se ela faz um trabalho e ela consegue perceber na autoconsciência que ela tem, que ela está nesse nível de defesa, evitando essas situações, e ela começa a gerenciar melhor essas emoções, entra no processo de autoconhecimento e trabalha e desenvolve isso melhor, ela pode se tornar um excelente líder. Então, não é que ela não era um líder. Legal você falar isso, Maurício, porque me fez lembrar a época que eu trabalhava em grandes corporações e que a gente tinha, né, o recurso do Departamento de Recursos Humanos, né? Então, a gente tinha uma série de avaliações de competência, avaliação de desempenho, e aí vinha depois todo um plano de treinamento para você melhorar as suas competências que na avaliação apresentaram no nível que não era ótimo, ou seja, precisava melhorar, tal. E aí a gente saía com uma lista de treinamento para a gente fazer. E aí ficava num ciclo interessante, meio vicioso, porque eu ficava incomodada com isso, porque você saía, então, de um processo de avaliação que às vezes leva um período importante de tempo, porque a gente está falando de corporações, né? Tem que lidar com o tempo de cada um, as coisas não são tão urgentes, dependendo do tamanho da empresa, e aí vinha com uma lista de treinamento que você tinha que encaixar na sua rotina, e isso levava um tempão, então você ia avaliar, treinar, para depois ver, aplicar, para depois ver o resultado. Então, é um negócio que acaba, pelo menos do meu ponto de vista, eu não sei quem está ouvindo aí, se passou por isso e quer dar o seu depoimento, mas na minha experiência, me incomodava, porque a gente tem uma sensação de emergência quando a gente vê o resultado de um mapeamento. Parece que fica muito distante, né? Parece que fica distante, né, Beth, que você está falando? Parece que fica tudo... Tinha principalmente que ter agora, né? E plano para você aplicar na hora, entendeu? Ou durante esse treinamento. E já sair atualizando as suas competências, melhorando as suas competências na prática, que eu acho que é isso que esse momento demanda agora, mais do que nunca, porque já era um incômodo anterior, e agora é muito maior. Então, assim, você se autoconhecer, entender quais são suas fortalezas, quais são aquilo que você precisa melhorar, mas aplicando já colocando isso em prática, a melhoria do que você tem que fazer na prática, entendeu? E aí aquilo que você falou, olha uma oportunidade, vê quais são os seus recursos, quais são os recursos que você pode melhorar, vai na prática
desenvolve alguma coisa nova, encara o novo normal, né, que a gente tanto fala, e se arrisca, coloque em prática. Se o seu problema é persuasão, começa a fazer um trabalho de apresentação, nem que seja com os amigos, colhe o feedback. A gente precisa muito manter essa conexão, né? Se manter nas conversas, complementar o seu tempo com atividades de conexão com outras pessoas. Então, apresente para elas, colha o feedback, vai melhorando, vai criando uma nova forma, um novo produto, uma nova realidade, e aí você vai aprimorando o que você tem, usando os seus recursos que você é forte. Por exemplo, nesse caso, se a pessoa for pouco persuasiva, mas tiver coragem, ser uma pessoa corajosa, então bota as caras para funcionar. Isso eu estou falando porque eu passei aí por um processo recente com o Maurício, e foi exatamente isso, né? Passar daquela ansiedade de ver o resultado do mapeamento, ver o resultado da avaliação, se autoavaliar e depois aplicar esse resultado, esse book que a gente recebe, aplicar isso na prática e ver o resultado já acontecendo, no momento que a gente poderia estar reclamando, poderia estar aí se envolvendo com tanta ansiedade, com tanta coisa negativa, a gente tira um pouco o foco e vai para uma coisa construtiva, e por que não? Que essa coisa construtiva seja para beneficiar, fazer o bem, fazer alguma coisa que ajude as outras pessoas, ou seja, tratar de uma dor real presente e que te faça evoluir, e que, enfim, envolva outras pessoas, inspire outras pessoas, ou seja, é a construção da nova realidade onde você é o protagonista, por menor que seja, por um simples ato, um simples projeto, uma coisa pequena, que seja um vídeo, que seja um texto, mas se cada um de nós conseguir fazer uma coisa que impacte tanto você, no seu autodesenvolvimento, e na sociedade, nesse momento em que todo mundo precisa ser, de alguma maneira, assistido, apoiado, eu acho que a gente já está construindo a nova realidade. E mais, né? Você veja, você para pensar, né, a diferença que é, eu coloquei no início dois cenários, né, o que nós estamos vivendo, os sentimentos de medo, de incerteza, etc., a pressão psíquica que envolve isso, e o segundo cenário, que é a gente tem um campo de oportunidade com algumas situações novas que estão se abrindo para a gente, um novo modelo mental de como se encaixar nas coisas, quer dizer, como aproveitar isso, e poder, por exemplo, fazer um exercício desse. Imagine essa pessoa que está fazendo esse processo de reconstrução, de redesenho, se comparar uma com a outra. Uma que está fixada no processo da pressão, de todos esses sentimentos negativos, o quanto ela está com uma chance de adoecer muito mais elevada do que aquela que está transformando isso, está fazendo uma canalização de toda essa energia psíquica para algo que esteja construindo, porque ela está olhando hoje e está olhando o futuro também. Você vê que você fala, né? Que é bem interessante quando você falou, pô, se a pessoa tiver coragem, ela vai fazer esse trabalho da persuasão. Então, nesse exemplo que você está dessa pessoa, que é uma pessoa que, de repente, dentro do nosso exemplo, ela precisa trabalhar a persuasão, e ela é uma pessoa que tem a coragem, o que ela está fazendo? Ela está usando uma das competências emocionais dela, que é justamente a coragem, capacidade de enfrentamento, para elevar uma outra competência que ela precisa desenvolver, que é a persuasão. Então, olha que coisa que é interessante, porque ela usa os seus próprios recursos. Então, basicamente, digamos assim, as premissas para esse tipo de abordagem são duas: simplicidade é uma delas, e a segunda é utilizar os recursos da própria pessoa. Então, quando você falou da empresa, você deu exemplo, eu lido muito com empresas, e realmente eu sinto muito isso também. Quando a gente precisa, de uma certa forma, a estrutura de desenvolvimento humano dentro das organizações, elas vão num desenho que é buscando fora. Então, o sujeito precisa treinar isso, precisa desenvolver determinada coisa, ele vai buscar fora. Não que buscar fora seja ruim, porque, obviamente, traz muito conhecimento e se complementa, mas parece-me que se esquece da condição que o sujeito tem de buscar dentro dele mesmo.
ele tem recursos internos. Então, esse processo que inclusive, você passou comigo, é exatamente o oposto de buscar fora. É olhar para dentro e utilizar os seus próprios recursos para construir a sua saída. Então, você vai fazer as suas ações de reconfiguração de forma simples. E, às vezes, é extremamente simples e você nunca parou para pensar nisso e nunca fez. E, com isso, está perdendo oportunidades há anos. Então, essa situação de poder dar uma parada é uma oportunidade única que a gente está tendo. Precisamos rever as coisas e sair desse processo de ir a galope sem perceber o que está acontecendo. Vocês não imaginam, eu que atendo, e como outros coaches que atendem também o tempo inteiro pessoas com dos mais diversos situações e com mais diversas dificuldades, o tanto que a gente vê de carreiras bloqueadas de pessoas brilhantes, pessoas de altíssimo nível, que por uma questão de alguma competência emocional, ela tem a sua carreira travada, bloqueada, quando ela não começa a descer ladeira. Estou falando de pessoas que estão em nível de CEO de empresa, diretor de empresa, de todos os níveis possíveis e imagináveis. Então, a gente não para pensar e acaba colocando aquilo que a gente tem de melhor, às vezes, pessoas aí que são incríveis no que fazem, e elas perdem por conta de uma questão emocional simples, que poderia ter sido tratada de uma forma simples, ela coloca a carreira dela inteira em jogo. Isso acontece o tempo inteiro, a gente percebe o tempo inteiro. Ô Maurício, posso dar um spoiler aqui de uma das etapas do treinamento que você faz? Que eu acho que é um exercício que as pessoas podem fazer na prática, sabe? A primeira etapa lá, que foi super importante para mim, que a gente fez um exercício de autoavaliação, tinha uma parte desse exercício, além de autoavaliar as competências, tinha uma parte de fazer uma reflexão, uma retrospectiva de momentos importantes na carreira, né, e que sentimentos esses momentos inesquecíveis, não só na carreira, mas a gente foi desde a infância até a fase atual, né, trazendo alguns pontos importantes que te marcaram, e quais foram esses sentimentos. Só de fazer esse exercício, assim, eu tive uma clareza enorme de quais são as questões emocionais que eu carrego até hoje e que eu tenho que trabalhar. E só o fato da gente ter o conhecimento dessas emoções e saber que a gente tem que trabalhar, imediatamente a gente já começa a observar e já trabalhar isso nas nossas atitudes. Não a ponto de esconder, não é isso. É refletir, ou se olhar um pouco, assim, falar, mas por que eu tenho uma reação como essa? Ah, entendi. Quer dizer, eu estou simplificando aqui, né, Maurício, que eu não sou psicóloga, claro. Você explica melhor. Mas, do meu ponto leigo, assim, era uma coisa de olhar para si mesmo e entender por que você tem determinadas reações que muitas vezes não ajudam para você atingir o seu objetivo, ao contrário, atrapalham. E aí você começa a manejar isso para que ela não te atrapalhe mais. Mas é algo consciente, isso que é muito legal, porque é aquilo que você falou, às vezes a gente passa a vida inteira sem entender, sem saber que aquela emoção é uma emoção que vem de alguma coisa, pode ser, sei lá, uma situação da vida, situação, né, que a pessoa viveu. É claro que a gente, quando está falando isso, existem níveis na situação. Esse processo, ele vai entrar dentro de um nível, digamos assim, que é trabalhável com o indivíduo ali, sem necessariamente entrar num processo terapêutico. Tem situações que a pessoa pode até precisar de um processo de desenvolvimento terapêutico para poder acessar algumas coisas que estão bloqueando a vida dela. Agora, dentro deste contexto que você está trazendo, muita coisa a gente consegue descobrir, inclusive coisas que a gente desenvolveu, recursos que a gente precisou desenvolver em determinadas situações e vivências que a gente teve. Então, ou seja, a gente teve uma determinada vivência. Essa vivência nos fez desenvolver uma determinada competência emocional. E a gente seguiu em frente sem dar conta de que a gente tinha aquilo desenvolvido, ou seja, de uma certa forma, a gente não faz uso da forma correta desse recurso que a gente tem. Então, quando você começa, entre aspas, mapear isso, é por isso que eu uso esse termo esculpir as competências, você meio que
reconfigura o seu mapa de competências. Você começa a identificar e desenvolver aquilo que falta e você também consegue buscar aquilo que você tem de recurso e que não estava sendo utilizado. Ao final, você tem uma composição completamente nova. E aí você tem o desafio na frente e você tem essa composição completamente nova que você consegue entrar nesse desafio de um jeito completamente diferente. O que eu vejo de oportunidade maior nessa vivência que nós estamos tendo agora é essa possibilidade de reconfiguração. E aí, voltando para o conceito de inteligência emocional, então nós estamos falando do quê? Da autoconsciência e da autogestão. Ou seja, eu estou compreendendo essas emoções e estou conseguindo colocá-las, encaixá-las de um jeito diferente na minha vida. Estou conseguindo controlar um pouco melhor meus impulsos, estou conseguindo me encaixar melhor, entender melhor onde eu sou tão defensivo e de que forma que eu posso atuar de um jeito diferente. Você começa, você administra melhor essas emoções. E aí você reconfigura esse modelo de competências, né, esse padrão de competências emocionais, como se você estivesse realmente se auto-esculpindo, né, com base nos seus próprios recursos. Isso é que é importante. De novo, ou seja, é algo que você vai fazer utilizando aquilo que você tem. Esse é o grande lance que faz a diferença na história. Ô Maurício, tem uma pergunta aqui do Amir Mansur. Ele fala Amir, abraço para o Amir aí. Conheço bem. Ele falou, por gentileza, quais dicas o senhor nos dá quanto à aplicação de nossa inteligência emocional? Ou seja, como potencializarmos nosso autoconhecimento e autogestão de sentimentos? Particularmente, preciso otimizar os campos da ansiedade e autoestima, principalmente em momentos para falar em público, por exemplo. Muito bem, Amir. Bom que você está aí. A tua pergunta, o Amir eu conheço bem, ele é uma pessoa que está construindo uma carreira que vai ser um profissional brilhante aí da área do direito, não tenho dúvida nenhuma disso. E até pela pergunta que ele está fazendo, né? Dá para perceber muito bem que ele já está entendendo bem o que nós estamos colocando ele está... O meu entendimento da pergunta dele, né? Quer dizer, como é que eu trabalho esses traços meus, às vezes, de dificuldade, da autoestima, porque eu preciso me expor, eu preciso me colocar, eu preciso colocar a minha capacidade, eu acredito até que quando a gente deu o exemplo da persuasão, o Amir deve ter encaixado isso para ele também, porque é um profissional, está atuando muito na área do direito, então, como que eu consigo trabalhar isso para poder meio que desbloquear esses pontos? Eu vou responder de uma forma muito simples, Amir. Você tem 2 caminhos aqui para você trabalhar isso. O primeiro caminho, que é o caminho que a gente vai até um determinado nível, tá? Que é o que a gente faz em coaching. O que a gente faz no processo de coaching? A gente ajuda o nosso cliente a compreender esse funcionamento, a poder dar um significado a essa questão do falar em público, aí no caso, para você, aonde que pode estar tendo algum bloqueio, se tem alguma forma com que você está construindo isso, que você está meio que, de uma certa forma, distorcendo alguma coisa, enviesando alguma coisa, e a gente consegue ajudar muito, por ser um profissional externo, né? Quer dizer, por a gente estar de fora, a gente consegue ajudar muito você nessa autocompreensão, nessa autoconsciência. E, a partir daí, é prática, né? É realmente colocar para atuar na prática, de forma estruturada, né? E aí você pode também ter até o apoio de profissionais de comunicação, de oratória, isso pode ajudar muito, né? E você, de forma estruturada e, obviamente, com repetição, porque é com repetição que você vai cada vez desenvolvendo mais e criando aí sua curva de aprendizado. Agora, obviamente, né, se você tiver esse apoio de um profissional que tenha uma leitura também do teu aspecto psicológico e perceba que você precisa trabalhar um pouco mais profundamente, aí realmente pode ser que um processo de psicoterapia te ajude muito. E aí, reforço, nós estamos vivendo um momento que as oportunidades para se trabalhar isso são muito grandes.
É claro que os profissionais, os colegas psicólogos que estão ofertando esse trabalho gratuitamente é para atuar em cima do sofrimento em relação à pandemia, né? Mas você tem uma condição que eu acho que é nova, que é de ter muito profissional trabalhando online, ou seja, você consegue fazer até o seu processo de psicoterapia online com muita facilidade hoje. Então, isso pode te ajudar muito. Agora, muito bem, então eu estou te dando 2 cenários onde você pode contar com um profissional para te ajudar. No aspecto individual, você sozinho, é esse processo mesmo de você procurar fazer essa autorreflexão, às vezes um trabalho que você faça até mais curto, de identificação desses pontos, e aí fazer o exercício. A Beth falou uma coisa que eu achei bem legal, que é o seguinte: nós estamos justamente dentro desse novo momento, dessas oportunidades, uma condição de trocar com as pessoas, né? Por um lado, a gente está tão distante das pessoas porque não pode ter o contato físico, mas nunca tivemos tão próximo também para poder, porque as pessoas estão querendo, né, fazer isso que nós estamos fazendo agora, né? Então, você pode dividir com colegas, com pessoas da sua área ou com amigos. Às vezes você tem uma determinada dificuldade, ele tem uma outra dificuldade. O feedback, as pessoas que te conhecem, né, você perguntar como que elas estão te enxergando. Ou seja, você pode utilizar a tua rede de relacionamentos e essa condição de contato online para poder se entender mais também. Então, dá para avançar muito. Tá? Agora, realmente, quando a gente quer reconfigurar mesmo o seu padrão e para poder chegar em níveis mais elevados, aí eu recomendo que você procure apoio aí de profissional, né? Como eu expliquei, dentro de um nível mais superficial, você vai num processo de coaching e a processo de psicoterapia para se aprofundar um pouco mais. Ah, legal, a gente aproveita essa oportunidade para falar que quem quiser entrar em contato com o Maurício, pode acessar o site dele, que é mauriciodepaula.com.br, muito simples, né? mauriciodepaula.com.br, manda uma mensagem e conversa com ele sobre esse processo de desenvolvimento de competências, coaching, tá bom? E também eu tenho um conteúdo, Beth, eu estou, até me permita, eu queria aproveitar até esse espaço, esse canal, que eu quero lançar, eu estou lançando o meu canal no YouTube, que vai se chamar Inteligência Emocional na Prática. Para as pessoas que, né, querem, como o próprio Amir se colocou, né, tá buscando esse desenvolvimento, vai ter muito material gratuito no próprio canal. Então, qual é a linha do canal? O nome já diz, Inteligência Emocional na Prática, onde eu vou. Os vídeos são vídeos são vídeos curtos, não é aquela coisa que você vai, né, são vários vídeos, mas vídeos curtos, não fica aquela coisa de um aprofundamento muito grande, mas eu consigo atuar o conceito associado à prática. Então, eu vou pegar casos que acontecem no dia a dia com os meus clientes e vou trazer situações que a gente ilustra na prática e faz a associação da inteligência emocional com aquela situação prática. Então, até para o Amir, entra no canal, coloca lá a sua questão, assiste os vídeos, põe suas perguntas. Eu posso gravar, às vezes, um vídeo especificamente para a tua situação. Isso daí, gratuitamente, você vai ter um conteúdo e a cada semana vão ter vídeos novos. Então, é um canal, existem outros tantos por aí, onde você pode gratuitamente ter um aprendizado grande em relação às mais diversas questões da vida profissional, da carreira, e que você pode utilizar a inteligência emocional como pano de fundo. Então é fácil, você entra lá no YouTube, escreve Maurício de Paula na pesquisa, que você vai logo, canal Maurício de Paula, você vai logo achar esse canal onde tem uma série de vídeos, não sei se estão todos ainda, não sei. Eu tô inaugurando esse canal hoje, então estou aproveitando aqui para lançar em primeira mão, que nós estamos iniciando hoje. E no meu site, o mauriciodepaula.com.br, você também tem o link que leva para o canal. Tá. Mas olha que interessante, o próprio Maurício, que fazia um trabalho presencial, teve que se virar nos 30, né, Maurício? Muito. Da noite para o dia, se reinventar e fazer tudo isso virar online. Então, eu tenho muita tranquilidade para tudo isso que eu estou falando, né? Quando eu construí essa coisa do cenário como está, né? A pressão psicológica e o segundo cenário de oportunidade, eu tenho muita tranquilidade de falar sobre isso, porque, obviamente,
E é o que você falou agora. Eu estou passando exatamente por isso agora. E eu trabalhei exatamente nessa linha, né? Eu precisei aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo para poder desenvolver aí, canalizar toda a minha energia para esse tipo de desenvolvimento novo. Então, por exemplo, esse treinamento que eu desenvolvi agora do esculpir as competências, eu fazia presencialmente. Então, para você transformar algo, né, de uma atuação presencial para online, não é simples. A linguagem é outra, o jeito que você trabalha as ferramentas é outra. Eu precisei aprender um universo de coisas. Para poder, estou iniciando um canal, agora, eu não tinha essa habilidade de desenvolver o trabalho, de como lidar com a questão da câmera, de montar um roteiro, de lidar a conexão entre todos os pontos, a arte, ouvir, tudo isso para mim é novo. Então, eu precisei utilizar, foi justamente utilizando essa oportunidade que nós estamos vivendo agora, que me deu aí um espaço enorme para poder construir tudo isso, e me fez um bem gigantesco. Que bacana. Eu tenho conversado com outros empresários também, e autônomos, empreendedoras, empreendedores, e mais ou menos as pessoas que eu conheço passaram por esse ciclo, né? A primeira reação foi de negar, não é possível transformar o meu negócio em online, isso não é viável, não é possível. Assim como a gente nega alguma coisa grave quando a gente é chocado por essa notícia, é natural, né? A gente fala, não vai chegar desse jeito a pandemia aqui, não tenho essa doença, e aí depois vai processando, entendendo que você não consegue alterar o cenário, e aí você começa a ter a consciência de que você precisa fazer alguma coisa, né? Reagir, porque se você não reagir, nada vai acontecer e tudo vai piorar. E aí vem a próxima fase, que é buscar alternativas, e logo em seguida sair trabalhando, né? Sair fazendo. Exatamente. Mesmo com essa dificuldade de tecnologia, para quem não é da geração que nasceu já plugado, a gente tem mais dificuldade, né? E mesmo com toda essa dificuldade, a gente não tem outro caminho a não ser enfrentar. E a maioria dessas pessoas, assim como você, já está na fase de implementação do novo, já está implementado o novo produto. Já está acontecendo o produto online, a empresa online. Isso me dá uma satisfação, uma animação, sabe? Muito grande. Agora, não quer dizer que você também não possa começar agora já a fazer. Acho que o momento é agora, independente de qual seja. A gente vê, Beth, que tem coisa que a gente acreditava, como você falou, que ia ser quase impossível, e era mais porque a gente estava resistindo mesmo. A gente vê que é possível, sim, a gente consegue fazer coisas que a gente achava que não dava. E isso, quando começa a se materializar, dá uma satisfação muito grande. E aí que a gente começa a ver realmente que existe, sim, uma oportunidade nessa crise. Que se não fosse a crise, a gente não estaria fazendo e não estaria desenvolvendo essas coisas. Então, é uma forma que, quando você coloca atitude junto e um método, acho que essas duas coisas são importantes. Você ter um método e você ter atitude. Sem isso, a coisa não funciona. Exatamente. Para a gente ir para o encerramento, né? Eu acho que a gente não sei se tem mais alguma pergunta aqui. Eu gostaria que você desse uma mensagem, então, diante dessa dualidade, né? Desse beco que a gente se encontra, que tem duas saídas por onde a gente pode ir. Uma é o caminho da doença, vamos chamar assim, da negatividade, e o outro é o caminho da reação, da atividade, né? Exatamente. Que a gente sempre promove aí atividade, se manter ativo, construtivo. Como é que recado que você dá nesse sentido, desses dois caminhos para finalizar? Mas antes, duas perguntas, tá? Uma pergunta: como você vê o potencial da arte nesta auto-reconfiguração, nesse auto-esculpir?
Quem está perguntando é uma pessoa através de uma empresa chamada Dança Mosaico. Olha que interessante o nome, Dança Mosaico. É. A arte, o que é, na verdade, a arte? O que tem por trás da arte? Né? 5 minutos, hein? Tem justamente o principal ponto. Eu não sou um artista, mas eu procuro fazer as minhas coisas com arte. Né? E a minha compreensão de arte, em primeiro lugar, você precisa conseguir se conectar consigo mesmo. Então, a arte, nesse processo, ajuda profundamente, porque a pessoa, quando está no processo de uma construção artística, ela está entrando profundamente em contato consigo mesma. Então, aquele fator da inteligência emocional chamado autoconsciência vai estar presente aqui. E o segundo, que é o da autogestão, também. Por quê? Porque você está, de uma certa forma, se autorregulando. Isso faz com que você trabalhe melhor a tua ansiedade, com que você, principalmente, amplie a tua criatividade. Ou seja, você atua, você reconfigura o seu padrão cerebral. Então, certamente, como é que é o nome da pessoa que... Dança Mosaico. Então, é inquestionável que a arte ajuda muito, e se você, que perguntou, atua com arte, você vai poder ajudar muita gente. Que ótimo. Então, vamos para o encerramento desses 2 caminhos, a sua recomendação final, uma mensagem aí para todo mundo. A recomendação final é realmente a gente ter esse modelo mental diferente, né? Que não é aquela coisa simplista do mas vamos ver o que tem de positivo aí e tal, e fica... Não é isso. Vamos realmente olhar a coisa como ela realmente é. E se nós estamos vivendo uma coisa que tem um grau de dificuldade alta, mas nós temos sim coisas novas e oportunidades novas dentro desse cenário. Onde que vai estar a chave de se eu vou adoecer ou se eu vou construir um cenário novo, tanto no futuro como no momento atual para mim? Está na minha mão. Então, assim, somos nós mesmos, através da atitude, aí eu reforço, o método e a atitude, que vamos conseguir definir se a gente vai ficar, de uma certa forma, bloqueado e com a energia se transformando em doença, ou se a gente vai aproveitar isso daí para construir coisas novas, criar oportunidades novas, encontrar soluções, se conhecer melhor, né? Sair melhor e maior do que a gente entrou nessa situação tão crítica. E o desejo não pode ser outro do que saúde para todos, que a gente consiga encontrar aí rapidamente uma solução para essa doença que realmente nunca foi visto nada igual e está todo mundo sofrendo muito, né? Gente, muito obrigada pela presença de vocês, espero que vocês tenham gostado. Pode mandar mensagem, então, lá no mauriciodepaula.com.br, ele tem também o Facebook, o Instagram, o mesmo nome, e a gente está muito feliz em poder compartilhar essa experiência com vocês, viu? Fiquem bem e até a próxima. Obrigada. Obrigado, abraço, gente.